Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos! Tudo bem? No mínimo você pensou que eu estaria de fantasia por causa de carnaval, né? Mas não. Eu estou com uma fantasia que muito me honra, que é a minha roupa de jornalista para comandar o Hora Geral. Tanto ontem como hoje e amanhã, programas inéditos, apenas uma exceção. No programa de hoje, muitas pessoas, através do WhatsApp 981701434, pediram para que fosse reprisada a entrevista com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Então vamos fazer assim. Primeiro bloco, nós vamos reapresentar, a entrevista com o ministro Milton Ribeiro, com temas importantes, todos ligados aos nossos amigos daqui da Baixada. E no segundo bloco, vamos tentar um contato com o fisioterapeuta Márcio Prado. Tema importante, pós-Covid, devo me preocupar? Você vai saber tudo isso depois do intervalo. Mas não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, antes de mais nada, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Celso, boa noite. Alô, Douglas, Hora Geral. Gente, muito boa noite. Tempo muito bom pela manhã, mas à tarde chuvas e trovoadas isoladas, condições típicas deste verãozão que volta a ser muito forte. Ainda estamos na estação e vamos continuar com temperaturas acima dos 30 graus em todos os próximos dias. É tempo bom de sol, de aproveitamento pela manhã com cuidado e precaução, evitando aglomeração, e à tarde os cuidados são outros. São com os temporais que podem acontecer, inclusive com queda de granizo em alguns lugares do litoral e do Vale do Ribeira também. Situação de instabilidade mais generalizada, longe de acontecer. Situação do tempo é a típica de verão. Calor, sol, chuvas e trovoadas à tarde. Clima abafado. Grande abraço a todos, uma ótima noite e até amanhã. Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Teremos altas temperaturas nesta semana, né? Mas vai fazer o quê? Estamos no verão, né? Vamos em frente. Eu tinha prometido para você na abertura, né? Então vamos reapresentar a entrevista do ministro Milton Ribeiro. Ele é ministro da Educação e também o reverendo da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração. Essa entrevista ele concedeu semana passada para o Hora Geral, mas muitas pessoas gostariam de rever, porque na sexta-feira, quando nós exibimos, no temporal, vários bairros ficaram sem luz, mas aqui é assim, você pediu, solicitou, nós vamos reapresentar. Vamos rever, então, a entrevista com o ministro Milton Ribeiro? Vamos assistir. Para mim será um grande prazer poder atender aos seus telespectadores. Embora a minha agenda, como você sabe, é bem complicada, mas eu tenho o prazer de reservar esse tempo para você. Douglas, a minha experiência foi muito interessante. Eu nunca fui político, nunca tive nenhum vínculo com nenhum partido, e eu tinha sido convidado e fazia parte de uma comissão de ética da presidência. São 7 pessoas que julgavam eticamente ministros e o alto escalão do governo federal. Conheci o presidente nessa oportunidade e lá pelas tantas ele resolveu me convidar para ser o ministro da Educação. Nesse ponto eu gosto sempre de salientar que o fato dele ter me escolhido, não propriamente em razão do meu conhecimento ou da minha posição acadêmica, que tenho, mas não foi isso. Eu acho que ele se identificou, não tenho certeza, com alguns valores e princípios que eu abraço, como ele abraça. Ele poderia ter oferecido esse cargo, Douglas, para inúmeros partidos e ele teria naturalmente o apoio desses partidos. Mas ele resolveu chamar um anônimo, como eu, que não tenho nenhuma circulação no meio político, porque ele julgou que para o Brasil era mais importante um técnico do que um político. Então, é só por isso, e eu continuo acreditando no projeto do presidente Jair Bolsonaro, de seriedade, de honestidade, de tentar fazer o Brasil crescer e ir para frente, e, sobretudo,
para que possa ter sido encerrado toda e qualquer corrupção. Eu sou daqui, eu tenho um compromisso aqui com a nossa região, sou nascido em São Vicente, no Hospital São José, e isso eu não nego para ninguém. Eu tive um bom contato já com o prefeito de São Vicente, o Caio Amado, que é um jovem promissor, um jovem que se preparou como gestor, e eu creio que ele vai fazer um grande e bom trabalho em São Vicente. Também uma proximidade muito grande ao prefeito Rogério, aqui de Santos, muito cordial, esteve comigo já algumas vezes, e é uma pessoa também que eu prezo e admiro muito. E conheci também o prefeito do Guarujá, que esteve comigo no domingo retrasado, aqui em um dos colégios aqui de Santos, e ele também já agendou. Creio que essa semana devo recebê-lo lá em Brasília, junto com o ex-vereador Hugo do Breno. Vale a pena eu fazer aqui um registro que eu acho que é importante. O MEC, que é a pasta que eu sou titular, ele não tem propriamente nenhum tipo de gestão sobre a educação básica. A educação básica, são os anos iniciais, o ensino fundamental, ela está, por lei, referida a estados e municípios. O que eu faço, então? Eu tenho que dividir o ensino fundamental, a educação básica e o ensino superior. Esse não. O ensino superior, tanto as federais, os institutos federais, que são inúmeros, e as instituições de ensino superior privadas, essas sim eu tenho ingerência direta. Ingerência no sentido de regulação, credenciamento, esse é um aspecto. Agora, quando a gente fala da educação básica das crianças, como disse, nós temos alguns deveres. Por exemplo, o governo federal ele distribui, de acordo com o número de alunos e a necessidade, ele constrói escolas, creches, ele dá os ônibus escolares para aquelas regiões que precisam, ele dá também a merenda escolar. Esse ano que passou, embora os alunos não fossem às escolas, estavam fechadas, eu, juntamente com o presidente, nós autorizamos a distribuição de 4,4 bilhões de reais só com merenda que os alunos, os seus pais, iam buscar na escola e podiam levar para comer em casa. Então, essas são as ações em termos daquilo que fazemos no MEC. Agora, o nível, para você ter uma ideia, nós temos um exame nacional que mede a questão da qualidade do ensino da educação básica. E nós vamos vendo que alguns estados têm se destacado mais do que outros. E, por incrível que pareça, nesse último que tivemos, São Paulo não foi o primeiro. Outros estados foram muito bem colocados nesse ranking que é o IDEB que fazemos a cada ano. Cívico-militar é um instrumento que tem tido muito sucesso. Recentemente eu estive em Goiânia com o governador Caiado, e eles estavam me contando que para entrar numa escola, por exemplo, militar lá de Goiânia, a concorrência é 18 candidatos por vaga. E eu tenho tido essa experiência também em outras escolas que nós temos aqui implantadas em todo o Brasil. A escola cívico-militar, ela tem uma primeira demanda que é oferecido aos estados do Brasil. Se o estado quiser, ele se inscreve. Esse ano já terminaram as inscrições, 16 estados dos 27 optaram por esse plano da escola cívico-militar. Cada estado vai receber 2 escolas. E aí, depois dos estados, nós abrimos para os municípios. Por exemplo, um estado que não queira, mas tem um município que queira. Aí o assunto, então, passa a ser relacionado com o município.
Nós temos 54 escolas para instalar esse ano. Só de município, já são mais de 180 municípios que querem essa escola. E eu não tenho condição de atender a todos. Então, nós vamos ver determinadas condições para que eu possa atender a essa demanda do povo brasileiro por escolas cívico-militares. Talvez seja importante, Douglas, eu falar também que a escola cívico-militar não é escola militar. É uma escola que tem na sua gestão militares. São pessoas, militares aposentados, que são pagos pelo Ministério da Defesa, e essas pessoas são qualificadas e escolhidas para trabalhar na gestão, na administração, como monitores. Geralmente não são professores que dão aula, são os militares. Continua da mesma maneira. Só que nessa gestão há uma ordem estabelecida, há um padrão de comportamento internamente. É uma coisa totalmente diferente do que a escola pública normal. Os 2 pontos mais diretos que o presidente me pediu foi a questão das crianças e a questão do ensino profissionalizante. Então, não é possível que uma criança com 9 anos de idade ainda esteja analfabeta. Então, nós estamos focando muito nessa área de alfabetização. São cursos e cursos. Inclusive, tem um app que é gratuito, se você puder também divulgar aqui no seu programa, que é o Grafogame. O Grafogame é um app finlandês, nós adaptamos aqui para o Brasil, tem mais de 450 mil downloads no Brasil já. É usado no Brasil de uma forma impressionante. Já estamos quase chegando ao número da Europa. E esse Grafogame introduz e ensina a criança por meio de um aplicativo, tanto para o Windows quanto para o Apple. Você pode baixar, trabalhar depois offline com ele, em vez da criança ficar jogando joguinhos de matar, de morrer, de pular. Isso aí é bom que ela vai juntando letras para que a gente possa ter um futuro, criança com 7 anos de idade, já sabendo que B mais A é igual a B. Isso não existia, não tem existido muito no Brasil, apesar de todos os esforços dos professores. Eu quero, nesse momento ainda, agradecer a oportunidade que você me deu, Douglas. Você sabe que eu estimo muito o seu trabalho, a sua competência, sua experiência como jornalista. E aqui registro, então, o meu abraço a todo o seu público e que nós possamos ter no Brasil dias melhores. Deus abençoe a todos. Obrigado. Bom, essa foi a entrevista com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que você pode rever aqui no Hora Geral. Temas importantes, né? E o ministro, sempre de uma forma serena, respondeu todas as indagações do Hora Geral. Rápido intervalo comercial. Na sequência, temos o Dr. Márcio Prado, fisioterapeuta. Pós-Covid, devemos nos preocupar? Esse vai ser um dos principais temas. Voltamos depois do intervalo com Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Caderno Regional, segunda a sexta, 7h30 da noite, na Santa Cecília TV.
Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só do diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe descontos de até 56% nas mensalidades. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer. Faça Unisanta. Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral e eu estava comentando desde a abertura que neste bloco nós conversaríamos com o Dr. Márcio Prado, fisioterapeuta. Amigos, a questão de convidar especialistas na área da saúde, como é o caso do Márcio Prado, que você vai revê-lo aqui no Hora Geral, são temas importantes que interessam a todos nós e não uma única parcela da sociedade. Você vai saber por quê. Boa noite, doutor Márcio Prado, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Eu que agradeço, Douglas, tudo bem? Boa noite a todos aí, os telespectadores do Hora Geral. É sempre um prazer falar com vocês e levar informação relevante aí para a população. Perfeito. Eu fiz questão de convidá-lo mais uma vez e ao final da entrevista eu quero fazer um convite que, lógico, vai ser surpresa para o doutor Márcio Prado e para os nossos amigos do Hora Geral. Mas vamos ao que interessa. Uma preocupação que eu tenho quanto jornalista, e eu tenho assistido algumas entrevistas de profissionais da área, é o pós-Covid. Por exemplo, eu tive Covid, eu consegui, graças a Deus, me curar. E depois, quais são os procedimentos que as pessoas que foram infectadas com a Covid-19, graças a Deus, foram curadas, o que elas devem fazer? Excelente pergunta, Douglas, até porque a população tem que entender que esse aí são assuntos para os especialistas. Então, a primeira coisa é obter informações fidedignas, fiéis, verdadeiras. E o paciente que acabou se infectando, ele pode ser tanto uma manifestação assintomática, não ter nenhum tipo de manifestação, ou seja, ser assintomática, ou ser leve, moderado ou grave. Então, cada um vai representar um tipo de manifestação durante a fase aguda. E o que vem se observado é que, após o Covid, existem diversas repercussões no corpo, porque ela é uma doença multissistêmica. Ou seja, nosso sistema músculo-esquelético, cardiovascular, respiratório, neurológico, pode ter algum tipo de comprometimento, sim. Uma nova coisa que está sendo agora divulgada, e as pesquisas falam em relação a ela, é a síndrome pós-Covid. O que seria a síndrome pós-Covid? São manifestações que ocorrem em torno de 4 semanas após a infecção do Covid. Então, isso foi observado na Alemanha, na Itália, em torno de 25% a 30% das pessoas que contraíram a doença acabam tendo a síndrome pós-Covid. E aí vai uma faixa etária entre 30 e 50 anos, que são uma fadiga intensa, dores musculares, alterações cognitivas, comportamentais e também repercussões cardíacas e pulmonares. Agora, é interessante que o doutor Márcio falou, amigos do Hora Geral. Eu ouvi, na manhã de hoje, que, se não me engano, tem um hospital em São Paulo que está fazendo uma pesquisa, porque qual a preocupação? Eu vou tentar falar do meu jeito como jornalista, o doutor Márcio Prado que vai me corrigir. As pessoas que são acometidas com a Covid-19, elas acabam tendo um problema na parte pulmonar respiratória. E essa diminuição da oxigenação pode até provocar algum problema cerebral pela falta de oxigênio suficiente para a oxigenação do nosso corpo. E essa seria uma das sequelas, ou seja, de uma falta até cognitiva dessas pessoas que contraíram a Covid-19. Procede esta análise? Sim, desde o início, eu atuo também na área hospitalar, então desde o início dessa doença, dessa pandemia, a gente não sabia quais eram as repercussões dela, mas a gente já sabia que a principal seria pulmonar. Então, a sequela pulmonar, o que acontece com essa falta de oxigenação? O oxigênio é a nossa principal fonte de energia, é ela que faz com que nós tenhamos vida. Então, se esse oxigênio não chega adequadamente nos órgãos e nos tecidos,
com certeza teremos algum problema nesse órgão e tecido. Então, o oxigênio, ele acaba sendo fundamental para essa manutenção da vida, e o oxigênio, ele é captado no pulmão, porém, ele precisa ser transportado pela hemoglobina, chegar em todos os órgãos adequadamente, e o que tem se observado é que essa falta de oxigenação tem dado problemas cardíacos, porque o músculo do coração não recebe a oxigenação adequada, e também o nosso cérebro, os nossos outros tecidos, os nossos outros músculos. As pessoas têm relatado fadiga e ela não sabe identificar se ela é uma fadiga pulmonar ou uma fadiga de cansaço físico, muscular. Então, tudo isso tem que ser avaliado adequadamente por um profissional capacitado para ele poder ter o tratamento adequado e a reabilitação para voltar às suas capacidades anteriores à contaminação. Doutor Márcio Prado, o senhor como fisioterapeuta, eu tenho vontade de fazer várias perguntas, mas quero otimizar o nosso tempo, inclusive o seu tempo. Por exemplo, uma pessoa pode ter Covid de uma forma assintomática, ou seja, ela não teve nenhum tipo de sintoma e passou alguns meses, ela tem um problema de coração e vir a falecer, por exemplo? Pode sim, Douglas. Nós estamos suscetíveis a todos os tipos de problemas pós vários tipos de doença. E o Covid é uma doença nova que a gente tem estudado e tem visto aí as novas revistas, as novas pesquisas falando que ele não só na fase aguda, mas depois na fase tardia, ele acaba tendo repercussões negativas no nosso organismo, fazendo com que uma pessoa pode ter um problema não só cardíaco. Tivemos agora um caso recente de uma pessoa famosa aqui da nossa região, que ela teve alta hospitalar, ela ficou na UTI, ela teve todo o acompanhamento da nossa equipe, ela teve alta e uma semana, 2 semanas após a alta hospitalar, teve um infarto do miocárdio. Então, pode ser associado, a gente tem que pesquisar mais, mas com certeza existe algum fator associado aí por causa dessa questão não só da hipoxemia, mas como a doença vai se manifestando no nosso organismo. Então, manifestações tardias acontecem, as evidências estão aí e a gente tem que sempre procurar a orientação devida. Toda pessoa sempre deve procurar um profissional da saúde habilitado para poder fazer um diagnóstico preciso e também dar as orientações devidas para ela entender aquilo que ela está sentindo e como ela deve se tratar. Então, ela tem que procurar um médico, o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, na realidade, o nosso papel, ele é fundamental, não só antes, mas durante e principalmente depois dessa contaminação, pelo fato de a gente reabilitar esse indivíduo. Esse indivíduo precisa ser reabilitado e voltar às suas condições anteriores ou o mais próximo dela possível. Então, ela tem que fazer uma avaliação para saber das suas reais condições naquele momento. Então, ela já sai do hospital. Geralmente, as pessoas que têm um caso moderado a grave, ela precisa passar por uma avaliação periódica, para não saber se vai ter algum comprometimento crônico, e a gente vai fazer o tratamento mediante aquilo que ela esteja apresentando. Então, procurar o profissional é fazer com que ela tenha uma qualidade de vida e uma saúde que vai ser responsável pela manutenção da vida dela. O que me preocupa com relação a esse momento que nós estamos vivendo, e eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no Hora Geral, é que a gente vê verba para o hospital de campanha, comprar novos leitos, atender as pessoas com Covid-19, estão preocupados só com a causa e não pós-causa. E essa é uma grande preocupação. Eu sinto que o programa de hoje está sendo mais um alerta à população e aos secretários de saúde, tanto em níveis estadual, municipal e federal. Porque, curei da Covid, tive alta, sei, dá a impressão que tudo acabou. Mas não, o cuidado pós-Covid eu acho que é um dos temas que poucas emissoras estão dando atenção, mas eu quero dizer que o Hora Geral está preocupado com isso. Hoje a gente sabe que existe a síndrome pós-Covid. Então, a síndrome pós-Covid, ela se manifesta não só nos assintomáticos, né,
mas também em todos os graus de comprometimento dos pacientes, leve, moderado, grave. Então esse indivíduo, ele perde as suas capacidades para executar suas atividades diárias, seja ela com sua família, seja ela no trabalho. Então ele precisa passar por um processo de reabilitação. E essa reabilitação precisa ser avaliada também por uma equipe multidisciplinar. Então existem aí as repercussões musculoesqueléticas, neurológicas, cardiopulmonares, enfim, como é uma doença multissistêmica, todos os profissionais têm que estar envolvidos nessa assistência a esses pacientes. Então, não é só na fase aguda, mas principalmente depois que ele contraiu essa doença, aonde ele deve continuar o tratamento, aonde acontece essa assistência. Essa tem sido algumas reuniões que nós temos participado em relação à abordagem dessas pessoas que já tiveram Covid, o que elas vêm apresentando. Também as pessoas têm feito muitos estudos em relação a como tratar de forma adequada as sequelas. Então, existem essas pequenas alterações que acontecem, por exemplo, olfato e paladar, todas elas existem tratamentos e as pessoas precisam saber. Então, as pessoas têm que procurar ajuda o mais rápido possível, se ela tiver o quê? Qualquer tipo de mudança e alteração no seu organismo. Doutor Márcio Prado, estamos chegando no final do Hora Geral. Quero fazer um convite ao vivo aqui no Hora Geral. Quero convidá-lo para que o senhor possa fazer parte do quadro Saúde Geral, para que a gente possa discutir esse e outros temas ligados à saúde e, através do senhor, poder convocar outros amigos da área da saúde para a gente esclarecer de fato a população. Me preocupa muito a falta de leito, a falta de UTI pediátrica, UTI neonatal, às vezes, e essas pessoas não têm voz. A voz vai ser aqui no Hora Geral e eu queria contar com a sua colaboração, por ser uma pessoa ligada à área da saúde, que a gente possa trazer outros temas voltados para a saúde e esclarecer o público, o telespectador, o internauta. Posso contar com o Dr. Márcio Prado? Douglas, você sabe que pela nossa amizade você pode contar comigo sempre. Para mim é uma honra, me sinto honrado aí em relação a esse convite. E para mim é um trabalho quase que missionário levar essa informação à população. Muitas vezes as pessoas aí estão sendo orientadas de forma inadequada por outras pessoas que não têm um conhecimento técnico específico. Então, para mim é uma honra aí fazer parte não só do seu programa, mas também levar essa informação aí à população. Perfeito. Então, já está palavrado, vamos só conversar depois com a produção e aí o telespectador internauta vai acompanhar esse quadro Saúde Geral, para que, inclusive, o telespectador internauta interaja no 98170-1434. Obrigado esse espaço na sua agenda para poder atender aqui o Hora Geral e em breve o senhor retornará aqui. Um abraço e um beijo para gêmeas, as filhas. Eu que agradeço, Douglas. Muito obrigado. Fazer ao vivo é completamente diferente para a gente. A gente não está acostumado a estar na televisão. Então, isso é uma quebra de paradigma. E para a gente é uma honra aí poder representar também os profissionais da saúde. Um forte abraço. Até mais. Conte comigo. Até mais. Obrigado. Nós conversamos com o Dr. Márcio Prado, fisioterapeuta. Você prestou bem atenção, amigos, à importância do Hora Geral em tocar com assuntos importantes. É óbvio que o informativo, ele informa, mas os problemas, os questionamentos, eles precisam ser levantados e abordados de uma forma muito mais responsável para que o público, o telespectador, o internauta interaja e possa cobrar dos seus representantes. E essa vai ser uma das atuações do Dr. Márcio Prado no Saúde Geral. Vamos dar continuidade. Afinal de contas, é o que eu sempre digo, o programa é feito para você. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral, né? É tudo normal, né? Estamos no carnaval, mas aqui estamos também trabalhando. Para falar a verdade, nós precisamos trabalhar, recuperar o tempo perdido. Amanhã tem mais. Um abraço assim, ó, forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.